Ele ficou com a herança de 6 milhões de reais do meu avô, meu próprio irmão. Durante anos ele me olhou de cima, andando no carro importado que comprou com aquele dinheiro, morando na mansão que era para ser nossa, enquanto eu pagava aluguel de um apartamento apertado no centro da cidade. Todo mundo sabia que o testamento tinha sido mudado 3 dias antes da morte do meu avô. 3 dias. Mas ninguém quis falar sobre isso. Ninguém quis questionar como um homem de 87 anos, com Alzheimer avançado, de repente decidiu deixar tudo para um neto e nada para o outro. Minha família inteira me disse para deixar para lá. Que brigar por dinheiro era coisa feia. Que o velho tinha suas razões. Razões. Como se um homem que não reconhecia mais os próprios filhos pudesse ter razões para qualquer coisa. Mas eu não sou do tipo que aceita as coisas calado. Não quando sei que fui roubado. Não quando sei exatamente quem me roubou. Vou te contar uma coisa sobre meu irmão mais velho. Desde criança, ele sempre foi o inteligente, o esperto, aquele que sabia falar bonito, que sabia manipular situações. Eu era o quieto, o que trabalhava duro e não fazia ondas. Quando meu avô começou a ficar doente, foi o Rodrigo quem se ofereceu para cuidar dele. Ficava lá na fazenda, levava ele nos médicos, administrava os negócios. Todo mundo achava lindo. Que neto dedicado. Que família abençoada. Eu trabalhava 60 horas por semana como engenheiro civil. Não tinha tempo para ficar visitando toda semana. Mas eu amava aquele velho. E ele me amava também. Pelo menos antes de esquecer quem eu era. Quando o advogado leu o testamento, 3 semanas depois do enterro, eu não acreditei. 6 milhões de reais em propriedades, investimentos e dinheiro vivo. Tudo para Rodrigo. Para mim, nada. Nem uma carta. Nem uma explicação. Só o silêncio constrangedor da família reunida naquele escritório. Meu irmão tinha uma expressão de surpresa tão convincente que quase acreditei que ele não sabia de nada. Quase. Mas eu vi. Vi aquele brilho rápido nos olhos dele. Aquele meio sorriso contido. Ele sabia. Ele sempre soube. Nos meses seguintes, enquanto ele reformava a casa da fazenda e trocava de carro a cada 6 meses, eu fiquei obcecado. Contratei um advogado. Ele me disse que sem provas de coerção ou falsificação, não havia nada a fazer. O testamento era válido, assinado pelo vovô, testemunhado por 2 pessoas, registrado em cartório, tudo certinho, tudo legal. Mas algo não batia. Conversei com a enfermeira que cuidava dele nos últimos meses. Ela me disse que meu avô mal conseguia segurar uma caneta, que tinha dias que ele não sabia nem onde estava. Como um homem assim assina um documento de 6 milhões de reais? Ela não quis falar mais. Disse que não queria se meter em assuntos de família. Mas vi o medo nos olhos dela. Medo de quê? De quem? Passei 1 ano juntando migalhas, conversando com vizinhos, com funcionários antigos da fazenda, com o médico. Todo mundo tinha uma história estranha sobre os últimos dias do vovô. Sobre como o Rodrigo não deixava ninguém entrar. Sobre como ele tinha demitido a enfermeira antiga e contratado uma nova, uma que ninguém conhecia. Sobre como tinha mudado a fechadura da casa. Mas ninguém tinha provas. Ninguém tinha coragem de enfrentar um homem com 6 milhões no banco. Até aquela noite de tempestade em março. Uma chuva violenta como eu não via há anos. E uma ligação às 3 da manhã. Era Cristina, a caseira da fazenda, a única funcionária que restava desde os tempos do meu avô. Ela estava chorando. Dizia que tinha algo para me contar. Algo que vinha guardando há mais de 1 ano por medo de perder o emprego. Mas que não conseguia mais viver com aquele peso na consciência. Se você já foi traído por alguém da sua própria família, se já sentiu a injustiça queimar no peito enquanto o mundo inteiro te diz para deixar para lá, se inscreva neste canal. Aqui eu conto histórias de homens que não aceitam o papel de vítima, que lutam pelo que é deles. E que, no final, sempre descobrem que a verdade tem um jeito de vir à tona, não importa quantos milhões tentem enterrá-la.
Dirigi até a fazenda naquela mesma madrugada. A chuva martelava no para-brisa com tanta força que mal conseguia ver a estrada. Não liguei para o Rodrigo, não avisei ninguém. Só peguei o carro e fui. Cristina me esperava no portão dos fundos, encharcada, tremendo. Não sei se era do frio ou do medo. Ela tinha trabalhado para meu avô por 22 anos. Conhecia aquela casa melhor que ninguém. E o que ela me contou naquela noite mudou tudo. Ela me levou até o escritório. O mesmo escritório onde meu avô passava as tardes assinando documentos, fazendo negócios, administrando as terras. Rodrigo tinha transformado aquele lugar no seu próprio escritório agora. Mas Cristina tinha a chave. Ela abriu uma gaveta que eu nem sabia que existia. Uma gaveta secreta embaixo da mesa principal. E de lá tirou uma caixa de metal enferrujada. Dentro, papéis. Muitos papéis. Alguns com a letra trêmula do meu avô. Outros que eu não reconheci de imediato. O primeiro documento era um testamento. Mas não o testamento que o advogado tinha lido. Era outro, datado de 2 anos antes da morte do meu avô. Nele, a herança estava dividida igualmente entre mim e Rodrigo. 3 milhões para cada um. A letra era clara, firme. Era obviamente do tempo em que o velho ainda estava lúcido. Tinha até uma nota manuscrita no final. Para meus 2 netos, que sempre amei igualmente, que este dinheiro sirva para construir suas vidas com dignidade. Segurei aquele papel e senti algo quebrar dentro de mim. Raiva, alívio, tristeza, tudo junto. Mas tinha mais. Cristina me mostrou rascunhos. 3 versões diferentes de testamentos, todas escritas nos últimos meses de vida do meu avô. Em todas elas, a letra ia ficando mais trêmula, mais confusa, e em todas, surpreendentemente, tudo ia sendo direcionado cada vez mais para Rodrigo. Era como ver um filme em câmera lenta. A evolução da manipulação. A enfermeira nova que Rodrigo tinha contratado, Cristina me disse que ela ficava horas sozinha com o vovô, no quarto, com a porta trancada. Que Rodrigo pagava a ela em dinheiro vivo, sem recibo, sem registro. Que ela tinha ido embora 2 semanas depois do enterro e ninguém mais soube dela. Tinha também um vídeo curto, gravado no celular antigo da Cristina. Ela tinha filmado escondida, 3 dias antes da morte do meu avô. No vídeo, dava para ver meu irmão no quarto do velho, segurando a mão dele, guiando ela sobre um papel. A voz do Rodrigo era baixa, mas clara. Só assina aqui, vô. É só um documento do banco. Nada demais. O vovô estava visivelmente confuso, os olhos vidrados, a boca aberta. Mal sabia onde estava. E meu irmão, com aquela paciência falsa, movendo a mão de um homem quase morto sobre um papel que valia 6 milhões de reais. Eu quis vomitar ali mesmo. A traição não era só contra mim, era contra o velho. Contra um homem que tinha construído aquele patrimônio com as próprias mãos, trabalhando a vida inteira. Um homem que merecia morrer em paz, não sendo manipulado por alguém em quem ele confiava, por alguém do seu próprio sangue. Cristina me disse que tinha guardado tudo aquilo porque tinha medo. Medo do que Rodrigo poderia fazer se descobrisse. Ela tinha 2 filhos pequenos. Dependia daquele emprego. Mas quando viu meu irmão gastando aquele dinheiro todo, fazendo festas, ostentando enquanto eu tinha perdido tudo, ela não aguentou mais. A consciência dela pesou demais. Ela disse que não esperava nada em troca, só queria fazer a coisa certa. Queria que o vovô tivesse justiça, mesmo que fosse tarde demais. Passei o resto daquela noite copiando tudo. Fotografei cada documento. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes. E então tive que tomar uma decisão. Podia levar aquilo para a polícia imediatamente. Podia confrontar Rodrigo. Ou podia fazer algo mais inteligente. Algo que meu irmão jamais esperaria. Porque eu aprendi uma coisa trabalhando como engenheiro todos aqueles anos. Você não constrói uma fundação sólida com pressa. Você planeja, você prepara, e você espera o momento certo para executar.
E você? O que teria feito no meu lugar? Teria ido direto para a polícia ou teria planejado algo maior? Me conta nos comentários. Esperei 6 meses. 6 meses assistindo meu irmão gastar aquele dinheiro como se fosse dele de verdade. Comprou um barco. Um barco de 40 pés que ele mal usava, só para mostrar para os amigos no clube náutico. Reformou a fazenda inteira, colocou piscina aquecida, sauna, campo de golfe. Postava tudo nas redes sociais. Fotos dele com relógio de 50 mil reais, jantares em restaurantes onde um prato custava mais que meu aluguel. E eu continuei trabalhando, pegando o metrô todo dia, comendo marmita no canteiro de obras, fingindo que estava tudo bem. Mas por trás daquela fachada de homem resignado, eu estava construindo um caso. Não fui direto para a polícia porque sabia que não bastava. Precisava de mais. Precisava garantir que quando eu movesse uma peça, seria cheque-mate. Contratei um advogado criminalista. Não qualquer advogado. O melhor que consegui encontrar. Mesmo que isso significasse gastar metade das minhas economias. Mostrei para ele tudo. O testamento original, os rascunhos, o vídeo. Ele analisou cada documento com o olhar de quem tinha visto de tudo na vida. E então me disse algo que mudou minha estratégia completamente. O vídeo sozinho não era suficiente. Tecnicamente, podia ser apenas um velho assinando um documento legítimo com a ajuda do neto. Precisávamos provar coerção. Precisávamos da enfermeira. Aquela mulher que tinha desaparecido depois do enterro. Sem ela, o caso ficaria na palavra de um contra o outro. Com ela, teríamos uma testemunha direta. Alguém que poderia confirmar que meu avô estava incapacitado, que foi manipulado, que tudo aquilo foi orquestrado. Contratei um investigador particular. Não foi barato. Mas quando você está lutando por 6 milhões de reais e pela honra de um homem morto, você encontra um jeito. Levou 3 meses, mas ele encontrou ela, Carolina. Esse era o nome dela. Estava morando em Goiânia, trabalhando em uma clínica particular. O investigador descobriu algo interessante. Ela tinha depositado 50 mil reais na conta dela logo depois do enterro do meu avô. 50 mil reais em dinheiro vivo. Uma enfermeira que ganhava 3 mil por mês de repente tinha 50 mil na conta. Coincidência? Eu acho que não. Quando meu advogado foi até ela, primeiro ela negou tudo. Disse que não sabia de nada, que tinha apenas cuidado de um paciente. Mas quando ele mencionou que tínhamos o vídeo, que tínhamos os documentos, e que ela poderia ser acusada de cumplicidade em fraude e falsificação de testamento, o tom dela mudou. Disse que Rodrigo tinha prometido que ninguém ia descobrir, que era só ajudar o velho a assinar uns papéis e ela ganharia aquele dinheiro, que ela precisava para pagar dívidas. Começou a chorar, dizendo que se arrependia, que não sabia que era tão sério. Meu advogado ofereceu imunidade em troca de depoimento completo. Ela aceitou na hora. Com o depoimento dela em mãos, com os documentos, com o vídeo, tínhamos um caso sólido. Mas eu não queria só ganhar na justiça. Queria que Rodrigo sentisse o que eu senti. Aquela humilhação, aquela sensação de impotência. Aquele momento em que você descobre que tudo o que você pensava ter na verdade nunca foi seu. Então, planejei algo específico, algo público. Meu irmão estava organizando uma festa gigantesca na fazenda para comemorar seu aniversário de 35 anos. Tinha contratado banda, buffet completo, convidado mais de 200 pessoas. Gente importante, empresários, políticos, toda a elite local. Ele queria mostrar que tinha chegado lá, que era alguém. Eu recebi o convite pelo WhatsApp, um convite genérico, como se eu fosse apenas mais um convidado, nem uma mensagem pessoal, só o link do convite digital. Confirmei presença e avisei meu advogado para estar pronto. A festa estava marcada para um sábado. 3 dias antes, entramos com a ação judicial. Pedido de anulação do testamento fraudulento, restituição integral do patrimônio
e ainda processo criminal por falsificação de documento e coerção de pessoa incapaz. Mas pedimos segredo de justiça. O juiz concedeu. Rodrigo não fazia ideia do que estava vindo. E no dia da festa dele, ele ia descobrir. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Cheguei na fazenda às 8 da noite. A festa já estava no auge. Luzes coloridas espalhadas pelos jardins, música ao vivo ecoando pela propriedade, garçons circulando com bandejas de champanhe importado. O estacionamento estava lotado de carros que custavam mais que uma casa. Mercedes, BMW, Porsche. Aquele era o mundo que meu irmão tinha comprado com o dinheiro do nosso avô. Um mundo de aparências. De gente que só estava ali porque ele tinha dinheiro, não porque gostavam dele. Ninguém gostava do Rodrigo de verdade. Ele sempre foi assim, falso demais até para ter amigos verdadeiros. Ele me viu chegando e abriu aquele sorriso ensaiado. Veio me cumprimentar com um abraço que não sentia. Me ofereceu bebida, me perguntou como eu estava, como se fosse um anfitrião gentil, como se não tivesse me roubado 3 milhões de reais e a memória do nosso avô. Eu sorri de volta. Aceitei a bebida, fiz o papel, porque eu sabia algo que ele não sabia, que em menos de uma hora, aquele castelo de mentiras ia desmoronar completamente. O oficial de justiça chegou às 9h15. Tinha combinado comigo e com meu advogado de chegar exatamente naquele horário. Não muito cedo, quando a festa ainda estava começando. Mas não muito tarde, quando as pessoas já estivessem indo embora. Queria que houvesse o máximo de testemunhas possível. Queria que todos aqueles empresários, aqueles políticos, aquelas pessoas importantes vissem quem Rodrigo realmente era. Um fraudador, um ladrão que tinha roubado do próprio avô doente. Vi o oficial atravessar o jardim. Rodrigo estava no centro de um grupo de pessoas, contando alguma história, fazendo todo mundo rir, provavelmente mentindo sobre como tinha conseguido toda aquela fortuna. O oficial se aproximou, pediu licença educadamente e chamou meu irmão pelo nome completo, Rodrigo Silva Mendes. Aquilo já chamou atenção. As conversas ao redor começaram a diminuir. As pessoas olhavam curiosas. O oficial entregou um envelope grande. Rodrigo abriu ali mesmo, na frente de todo mundo. Vi a cor sumir do rosto dele enquanto lia. Primeira página, segunda, terceira. As mãos dele começaram a tremer. Ele me procurou com os olhos. Me encontrou do outro lado do jardim, encostado em uma árvore, segurando minha bebida, olhando direto para ele. Nossos olhares se cruzaram e ele entendeu tudo. Entendeu quem tinha feito aquilo. Entendeu que eu sabia, que eu sempre soube, e que finalmente tinha conseguido provas. Vi o pânico nos olhos dele. Aquele mesmo pânico que eu senti quando o advogado leu o testamento falso há mais de um ano. Só que agora era ele sentindo. Agora era ele descobrindo que o chão estava desaparecendo debaixo dos pés dele. Ele tentou disfarçar. Guardou os papéis, disse algo para as pessoas ao redor sobre ser documento de trabalho, tentou voltar para a conversa. Mas já era tarde. Algumas pessoas tinham visto a reação dele. O oficial ainda estava ali, esperando a confirmação de que tinha sido notificado. Rodrigo assinou o recibo com a mão tremendo. Assim que o oficial foi embora, ele veio direto na minha direção. A raiva no rosto dele era visível, mas tinha algo mais. Medo. Medo real. Ele chegou perto, baixou a voz, mas ainda assim dava para sentir o desespero. Me perguntou o que eu estava fazendo. Eu respondi calmamente que estava apenas fazendo justiça, que estava devolvendo para o vovô a dignidade que ele tinha tirado. Rodrigo tentou argumentar. Disse que eu não tinha provas de nada, que aquele testamento era legítimo, que o advogado tinha confirmado. Eu só sorri. Disse que ele devia ler os documentos com mais atenção, especialmente a parte onde citava o depoimento da enfermeira Carolina. Vi o nome dela fazer efeito.
Ele ficou pálido, completamente pálido. Naquele momento ele entendeu que não era blefe, que eu tinha tudo, que tinha a enfermeira, tinha o vídeo, tinha os testamentos antigos, que o império dele tinha sido construído sobre areia movediça e que a maré estava subindo. Ele tentou me puxar para um canto, para longe das pessoas, mas eu não fui. Disse que se ele quisesse conversar, poderia falar com meu advogado, que eu não tinha mais nada para falar com ele. Virei as costas e saí daquela festa. Deixei ele ali, no meio daquelas 200 pessoas, segurando um documento que mudava tudo, segurando a prova de que era um mentiroso. O processo levou 8 meses. 8 meses de audiências, perícias, depoimentos. A enfermeira Carolina testemunhou tudo. Confirmou que Rodrigo tinha pagado ela para manipular meu avô, que tinha instruído ela a dar sedativos extras para deixá-lo mais confuso, que tinha ensaiado com ela várias vezes como guiar a mão do velho sobre os documentos. O vídeo que Cristina tinha gravado foi periciado e confirmado como autêntico. Os especialistas em grafotecnia compararam as assinaturas. A do testamento fraudulento era completamente diferente das assinaturas anteriores do meu avô. Tremida, irregular, claramente feita sob coerção ou incapacidade. O advogado do Rodrigo tentou de tudo. Argumentou que o vídeo era fora de contexto, que a enfermeira estava mentindo por dinheiro, que os testamentos antigos não eram válidos. Mas quando você tem provas sólidas, quando tem testemunhas, quando tem um vídeo mostrando exatamente o crime acontecendo, não há argumento que segure. O juiz foi implacável na sentença. Anulou o testamento fraudulento. Determinou que o patrimônio fosse dividido conforme o testamento legítimo de 2 anos antes. 3 milhões para mim, 3 milhões para Rodrigo. E mais, condenou meu irmão por falsificação de documento particular e coerção de incapaz. 2 anos e meio de prisão em regime semiaberto. Mas a pena judicial foi só o começo. A verdadeira punição veio de outro lugar. Quando a sentença saiu, virou notícia. Virou manchete nos jornais locais. Neto manipula avô doente para herdar 6 milhões. As redes sociais pegaram fogo. Todo mundo que tinha estado naquela festa, todos aqueles empresários e políticos, viram a verdade. Viram quem Rodrigo realmente era. Os contratos de negócios que ele tinha começaram a ser cancelados, as parcerias desfeitas. Ninguém quer fazer negócio com alguém que rouba do próprio avô doente. Ninguém confia em um homem capaz disso. O clube náutico onde ele ostentava o barco cancelou a associação dele. O nome dele virou sinônimo de desonra. Encontrei ele uma vez, 6 meses depois da sentença, em um supermercado. Ele estava magro, com barba por fazer, olheiras fundas. Não tinha mais aquela arrogância, aquela pose de homem importante. Estava quebrado, não só financeiramente, porque ele ainda tinha seus 3 milhões, mas quebrado por dentro, porque descobriu que dinheiro roubado não compra respeito, não compra paz de espírito, e definitivamente não apaga a marca de ser conhecido como o homem que traiu o próprio avô no leito de morte. Ele tentou falar comigo, pediu desculpas, disse que tinha errado, que estava arrependido. Eu só olhei para ele e disse uma única coisa, que ele não estava arrependido de ter feito. Estava arrependido de ter sido pego. Que se eu não tivesse descoberto, ele estaria até hoje gastando aqueles 6 milhões sem nenhum peso na consciência. E que para mim, ele estava morto, que não tinha mais irmão. Virei as costas e fui embora. Nunca mais trocamos uma palavra. Com meus 3 milhões, fiz o que meu avô teria querido. Investi parte. Comprei 2 propriedades comerciais que geram renda. Doei uma quantia significativa para um asilo que cuida de pacientes com Alzheimer, em nome do meu avô. E usei o resto para finalmente ter a vida que sempre quis. Não de ostentação, não de barcos e carros importados, mas de tranquilidade, de dignidade. De saber que conquistei aquilo da forma certa, lutando pela verdade, enfrentando quem precisava ser enfrentado. Aprendi algo importante nesses 2 anos.
Que família não é só sangue, família é lealdade, é honra, é respeitar quem te criou, quem te amou, quem te deixou algo de valor não só em dinheiro, mas em caráter. Rodrigo tinha o sangue do meu avô, mas não tinha o caráter dele. E no final, foi exatamente isso que o destruiu. Não fui eu, foi ele mesmo. Eu só me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que justiça pode demorar, mas quando chega, chega completa. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta. Histórias de homens que não aceitam injustiça calados, que lutam, que vencem e que, no final, provam que caráter vale mais que qualquer herança.